A palavra do Senhor nos diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Como um dia, o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrasta na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada vigesse e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor conturbado. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do Teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na Tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou, em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a cólera segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos Teus servos. Sacia-nos de manhã com a Tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tens afligido, por tantos anos, quantos suportamos a adversidade. Aos Teus servos apareçam as Tuas obras, e aos Seus filhos a Tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Queridos, esse salmo é um salmo de Moisés, como eu disse aqui. E é um salmo que fala sobre o ciclo da vida. Repita comigo: o ciclo da vida. Tudo na vida, irmãos, tem começo, meio e fim. Amém? Tudo na vida tem começo, meio e fim. Não existe nada nessa vida que seja para nós eterno. Nada nessa vida é eterno para nós. A própria vida nesse mundo, ela tem começo, meio e fim. Nós nascemos, nós vivemos e nós morremos. Agora, existem alguns fatores que podem dar um novo sentido para a nossa vida. Existem algumas situações, existem algumas razões, existem alguns fatos que podem dar um novo sentido para a nossa vida. E o primeiro deles é que eu preciso estar preparado para as realidades da vida. Repita comigo: eu preciso estar preparado para as realidades da vida. E a primeira realidade da vida é que a vida não é um mar de rosa. Não é fácil a vida. Amém? E o próprio Jesus, Ele não ocultou isso de nós. O próprio Jesus, ou o próprio Deus, em toda a sua palavra, nós vemos bem declarado que a vida não é fácil. A vida tem suas dificuldades. E eu preciso estar preparado para lidar com as realidades da vida. Eu preciso estar pronto para lidar com as realidades da vida. Por que isso? Porque tem gente que tem uma visão da vida totalmente diferente do que a vida é. Ele tem uma visão que ele criou da vida. Ele tem uma visão que ele sugere da vida. Mas a vida,
ela tem algumas realidades que nós precisamos estar preparados para ela. Tem gente que acha, irmãos, que tudo na vida dele tem que dar certo. Quando alguma coisa dá errada na vida dele, ele não sabe lidar com aquilo que deu errado. Por quê? Porque na concepção dele, ele crê na concepção dele, na mente dele, no pensamento dele, que tudo na vida dele tem que dar certo. Deixa eu dizer uma novidade para você. Nem tudo na sua vida vai dar certo. Diga para o irmão que está ao seu lado aí. Nem tudo na sua vida vai dar certo. Nem tudo na sua vida vai dar certo, irmãos. Essa é a primeira realidade da vida. A segunda realidade da vida, que eu preciso estar preparado, é que eu não posso viver uma vida sem propósito. Repita comigo, eu não posso viver uma vida sem propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia, irmãos. Uma vida sem propósito é uma vida fadada ao fracasso. Muitas pessoas estão vivendo a vida sem propósito. Elas vivem a vida por viver. Elas vivem uma rotina diária e não buscam nada que possa interferir nessa rotina a ponto tal de gerar algo no seu coração mais forte do que até a própria vontade. Você já parou para observar que as pessoas estão desanimando com muita facilidade? É comum nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas desanimadas. É comum nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas frustradas. É comum nos dias de hoje nós encontrarmos pessoas paradas, decepcionadas com a vida. Por quê, irmãos? Porque estão vivendo uma vida sem propósito. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que está lá no livro de Efésios, no capítulo de número 3, no versículo 14, versículo 15. Ele diz assim: me esquecendo das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Perdão, é Filipenses 3. Amém? Não é Efésios, é Filipenses 3. Que está em Cristo Jesus. Olha só, uma vida com propósito, ela vive focada em um alvo. Não importa o que aconteça, não importa o que aconteceu, a vida com propósito, ela tem um alvo. Me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ou seja, não importa o que aconteceu, não importa o que aconteça, eu tenho um propósito, eu tenho um alvo e vou alcançar esse alvo para a glória de Deus. Diga para o irmão que está aí ao seu lado: não viva uma vida sem propósito. Porque ninguém conquista nada sem objetivo, irmãos. Ninguém conquista nada sem propósito. Agora, o fato de eu ter um propósito, agora o fato de eu ter um objetivo, não me isenta de trabalhar para alcançar o propósito. Tem gente que tem projetos, tem gente que tem muitos sonhos, tem gente que tem muitos planos. Ele pensa, arquiteta, planeja, mas ele executa muito pouco. Sonho sem trabalho é fantasia. Diga para o irmão que está ao seu lado: sonho sem trabalho é fantasia. A terceira realidade da vida é que eu construo o meu próprio futuro hoje. Diga para o irmão que está ao seu lado, aponte para ele: você constrói o seu próprio futuro hoje. Diga para ele: é hoje. Aleluia. Ou seja, eu dou destino para a minha própria vida. E tem um texto bíblico que eu gosto, que eu amo muito, que fala sobre isso. Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na carne, colhe a corrupção. O que semeia no Espírito, colhe a vida eterna.
eu dou destino, eu planejo, eu determino, e Deus potencializa para a glória e para o louvor do nome dEle. Interessante isso, irmãos. Sabe por quê? Porque muitos hoje acham que tem que acontecer algo que mova ele para que ele tome uma posição. O que tinha que acontecer para que você tome uma posição, já aconteceu. Fala para o irmão que está ao seu lado. Já aconteceu. Há mais de 2000 anos atrás. Jesus morreu na cruz para você vencer. Jesus não morreu na cruz para você ser um derrotado. Jesus não morreu na cruz para você ser um fracassado. Jesus não morreu na cruz para que você viva uma vida miserável. Não. Jesus morreu na cruz para que você seja vitorioso em todas as áreas da sua vida. Diga para o irmão que está ao seu lado: você é vitorioso em todas as áreas da sua vida. Pegue a rédea e comece a dar direção para a sua vida. Tem gente que parece piolho, irmãos. Só vive indo pela cabeça dos outros. Tem gente que tudo que todo mundo está fazendo, ele quer fazer também. O futuro depende de você, irmãos. O teu futuro depende de você. O teu futuro depende de você. Eu ouvi um pastor dizer algo que me impactou. Ele disse assim, apontando para a câmera de televisão, ele disse: olha, o teu passado pode estar sujo, o teu passado pode estar cheio de fracasso, o teu passado pode ter sido um passado de derrota, mas o teu futuro está limpinho. Você constrói o teu futuro. Há um fim bom, irmãos. A Bíblia diz: não será frustrada a sua esperança. Diga para o irmão que está ao seu lado aí: o futuro melhor depende de você. Quarta realidade: se eu não viver em sociedade, eu serei infeliz. Diga para o irmão que está ao seu lado: se eu não viver em sociedade, eu serei infeliz. Porque tem muita gente que vive isolada, irmãos. E por viver isolado, ele vive triste, ele é amargurado. Ele vive cheio de amargura, cheio de tristeza. Tem internalizado no seu coração um monte de mágoa, um monte de decepções. Provérbios capítulo 18, versículo de número 1. A Bíblia diz que o que se isola se torna infeliz. Não é o pastor Henrique que está dizendo não, mas é a Bíblia. Para que nós sejamos felizes, nós precisamos viver em comunhão, irmãos. Para que nós sejamos felizes, nós precisamos viver relacionamentos. Por isso que Jesus, a Bíblia diz que ele ia para o meio da multidão, ele se relacionava com o povo, ele só se isolava nos momentos de comunhão com Deus. E o primeiro problema que Deus identificou foi a solidão, foi o isolamento. Sabe o que Deus disse lá no livro de Gênesis, no capítulo 2? Não é bom que o homem viva só. Diga para o irmão que está ao seu lado: não viva só. Construa relacionamentos. Cultive relacionamentos. Viva relacionamentos. Faça amizade, irmãos. Eu estava lendo essa semana um livro de um escritor muito inteligente. E ele diz no livro que ele não perde a oportunidade de fazer amizade, porque ele cresce fazendo amizades. Ele é feliz, porque ele tem esse coração aberto para se relacionar. Diga para o irmão que está ao seu lado: não viva só. O solitário sofre. A Bíblia diz assim: é melhor serem dois do que um. Nós usamos esse texto muito para casamento, irmãos.
Mas a Bíblia não está falando simplesmente de casamento, de relacionamento entre o homem e a mulher. Deus está falando de relacionamento entre pessoas, amizade, vínculos. Deus é um ser relacional, irmãos, e Ele nos criou seres relacionáveis. Você não pode viver só. Diga para o irmão que está ao seu lado, você não pode viver só. Quinta, realidade da vida. Tudo nessa vida passa. Tem fim para os homens. Tem gente que vive amarrada às coisas dessa vida. Mas tudo nessa vida passa. O versículo de número 4. Olha só o que o versículo de número 4 diz. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Versículo de número 3. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, tornai filhos dos homens. Aqui está falando de morte. Já viu que quando o homem morre, aí depois que os restos mortais se decompõem, se pega a cinza dos homens e se guarda as cinzas. Alguns lugares pegam as cinzas e jogam no mar. Aí o versículo de número 6 diz assim: de madrugada vizeste, não sei se é assim, e floresce à tarde, murcha e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbado. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os nossos pecados. Diante de madrugada vigesse, viceja, de madrugada viceja, e floresce à tarde, murcha e seca. Está falando da vida. De madrugada viceja, murcha e desaparece. Você pode estar aqui hoje, irmãos, mas amanhã você pode não estar. Quando nós estamos muito presos às coisas desse mundo, nós incorremos no risco de tornar as coisas desse mundo mais preciosas do que as coisas do mundo vindouro. E perdemos a visão do reino de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado, tudo nessa vida passa. Segundo, eu preciso aprender a lidar com as frustrações da vida. A vida é cheia de frustrações, irmãos. A vida é cheia de frustrações. E eu preciso estar preparado para lidar com as frustrações da vida. Morte, desemprego, decepção, traição, são frustrações da vida. Muitas das vezes nós não estamos preparados para lidar com essas frustrações. E nós somos consumidos a ponto tal de desistir da nossa própria vida. Não estou falando de estar entristecido por um fato que aconteceu. Eu estou falando de não entender que a vida tem as suas frustrações. Que se morre alguém na sua família, morreu também na família do fulano, do ciclano. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, tudo sucede igualmente a todos. Diga para o irmão que está ao seu lado, tudo sucede igualmente a todos. Nós não estamos isentos a partir do momento que nós estamos vivendo. Pastor, mas que tristeza falar de morte. Eu estou falando de morte porque você precisa estar preparado para tudo que essa vida tem.
Frustrações que fazem parte da vida. Eu preciso aprender a lidar com o sucesso na vida. Diga para o irmão que está ao seu lado aí, você precisa aprender a lidar com o sucesso na vida. A vida tem coisas boas a nos oferecer, irmãos. Porque tem muita gente que não sabe lidar com o sucesso, irmãos. Deus quer que você seja um homem vitorioso. Deus quer que você seja um homem de sucesso. Mas sabe por que muitas pessoas ainda não fizeram sucesso em uma determinada área da sua vida? Porque ainda não estão preparados para lidar com o sucesso. Se ele fizer sucesso, ele pisa nos outros. Se ele fizer sucesso, ele desfaz dos outros. Diga para o irmão que está ao seu lado. O sucesso é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. É verdade, irmãos. Muitas pessoas não sabem lidar com o sucesso. Talvez o ano de 2010 não foi um ano bom para você. Ou talvez o ano de 2010 foi um ano maravilhoso para você. O ano de 2010 foi um ano bom para o Brasil, mas não foi um ano bom para os Estados Unidos. Eu estava conversando essa semana com um irmão lá dos Estados Unidos, o Diogo. Ele estava me dizendo, pastor, não sei o que eu faço. A coisa aqui está preta. Eu falei, olha o racismo. Ele falou, a coisa aqui está feia, pastor. Eu falei, quem diria, né, Diogo? Ele falou, pastor, como é que pode? Uma potência, os Estados Unidos. E o que a gente está encontrando de pessoas na rua desempregadas. Nunca houve isso aqui na história dos Estados Unidos, uma crise como essa. Mas para o Brasil foi um ano bom. Para o Brasil foi um ano abençoado. Amém ou não amém? Talvez você está aqui nesse estado, irmãos. Talvez você seja uma potência. Seja uma pessoa de grande potencial no que você faz, mas por alguma razão você não alcançou o sucesso. Deixa eu dizer algo para você, continue, persevere, estabeleça as coisas em Deus, que no momento oportuno Deus vai te dar aquilo que você almeja. Não desista, não pare de confiar no Senhor. Porque no momento oportuno, aquilo que você deseja, Deus vai te dar. Conquistas, vitórias, prosperidade, riqueza, sucesso. Eu preciso aprender a lidar com isso, irmãos. Por quê, irmãos? Porque as conquistas, elas nos afastam de Deus. Se eu não sei lidar com as conquistas vão me afastar de Deus. Teve um irmão aqui na igreja aqui, Emanuel de Paranaguá, que o sonho dele era ter uma moto. E ele vinha no café da manhã, toda terça-feira de manhã orar. Não faltava um culto. Estou falando de moto, tem outros que queriam casar. Não faltava um café da manhã, irmãos. Depois que ele conseguiu a moto, ele desviou da igreja. Se arrebentou. Uma vida dolorida. E hoje ele está de volta, graças a Deus. E ele me abraçou, falou, pastor, eu preciso aprender a estabelecer as minhas coisas em Deus. E voltou para o café da manhã. E eu disse para ele, ele veio aqui desempregado. Eu disse para ele assim, no café da manhã, abracei ele e disse para ele, ó, Deus essa semana vai abrir, não vai ser uma porta não, vai abrir 2 portas de trabalho para você. E você vai escolher a melhor. Deus é fiel, irmãos, ele não está aqui. Mas se você perguntar para ele, ele vai falar para você, Deus abriu 2 portas para mim de trabalho. 2 portas, não foi uma. Aí eu falei para ele assim, estabelece suas coisas a partir de hoje em Deus.
que Deus quer te dar muito mais do que você pode imaginar. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus quer te dar muito mais do que você pode imaginar. Agora estabeleça as suas coisas em Deus. Sexto, eu preciso ter uma visão boa do futuro. Repita comigo: eu preciso ter uma visão boa do futuro. Amém, irmãos? Porque tem muita gente que tem uma visão ruim do futuro, irmãos. Só em pensar no dia de amanhã, ele já fica deprimido. Só em pensar no dia de amanhã, ele já fica estressado, é estresse predatado. Por quê? Porque ele tem uma visão ruim do futuro. Nós precisamos ter uma visão boa do futuro, irmãos. Tem muitas pessoas que são pessimistas, se deixam consumir por aquilo que ainda nem aconteceu, desiste antes das coisas acontecerem, retrocede antes do milagre. Deus te escolheu para vencer. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te escolheu para vencer. Eu preciso ter uma visão boa do futuro, irmãos. Jeremias capítulo de número 29, versículo de número 11. A Bíblia diz assim: eu é que sei que pensamento que tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal, para que tenhas um futuro que desejas. Para que tenhas o futuro que desejas. Os solteiros desejam casar? Amém? Os aqui são solteiros e desejam casar. Deixa eu dizer para você, você vai casar, filha. Comece a se ver com um vestido de noiva. Amém? Comece a se ver com um vestido de noiva. Porque tem gente que diz assim: eu não vou casar, eu vou ficar para a titia da titia. Tu vai ficar para a titia da titia nada, rapaz, você vai casar. Ou então vive dizendo: ninguém me quer, ninguém gosta de mim. Para cada calçado tem um pé. Amém? Deus tem um futuro familiar para você. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus tem um futuro familiar para você. Deus tem um futuro abençoado para você. O irmão da Priscila vai casar agora, amém? Não é isso? Você vai casar agora? Não é isso? É? Já casou? Não, vai casar, né? Está noivo, né? Dia 5 de fevereiro ele vai casar. Irmão, se ele vai casar, você também vai casar, irmão. Tô brincando. O Bruno já se alegrou ali, o príncipe. Seja otimista, irmãos, creia. Amém? Enche o teu coração de esperança. Enche o seu coração de fé, irmãos. Eu estou falando aqui em tese de casamento e tal, mas existem coisas na sua vida que precisam ser estabelecidas. Por isso enche o seu coração de fé, enche o seu coração de esperança, que aquele que prometeu, ele é fiel, irmãos. Hebreus capítulo 10, 35 diz assim: não lance fora a sua esperança, necessita de perseverança, para que após haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque o meu justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, diga para o irmão que está ao seu lado: não retroceda, continue piscando. Continue alimentando o coração com a esperança. Há um fim bom, irmãos. Diga para o irmão que está ao seu lado: há um fim bom.
7. Eu preciso entender que eu nunca vou ter o suficiente para aquilo que eu desejo. Diga para o irmão que está ao seu lado: você nunca vai ter o suficiente para aquilo que você deseja. Se você conquistou hoje um carro, irmão, você vai desejar outro melhor. Eu comprei uma Zafira. Estou querendo trocar por um Tucson. E depois eu vou pular para uma Santa Fé. Sei lá se eu não vou pular para Santa Fé direto. Amém ou não amém, irmãos? Tem gente que se entristece com a prosperidade do pastor, amém? Essa igreja se alegra ou não se alegra? Vendo o pastor chegando de Santa Fé aqui. Se você quer, eu também quero. O que você tem melhor do que eu? Sou um ser humano também, irmãos. Amém ou não amém? Você quer o melhor? Eu também quero o melhor. Mas agora o grande segredo é estabelecer as coisas em Deus, irmãos. Isso que eu falei aqui, no meio do culto, que em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar a igreja e a família no mesmo nível. Amém? Isso que eu falei é uma verdade na minha família. Os meus filhos nunca viram eu faltar culto. Os meus filhos nunca viram eu chegar atrasado na igreja. Os meus filhos nunca viram eu brincar com as coisas de Deus. Nunca viram. Eu não levo minha vida cristã de qualquer maneira não, irmãos. Eu tenho compromisso com Deus. E o meu compromisso com Deus se reflete através do meu compromisso com a igreja. Agora tem muita gente que o filho vê ele faltar à igreja, aí ele desvaloriza a igreja. Olha o que estamos gerando. Olha o que você está gerando. Aí depois o filho não vai querer vir para a igreja. Aí você vai querer teimar com ele, que ele não pode ir para o baile, que ele não pode beber, que ele não pode fumar maconha, que ele não pode se drogar. Você não vai ter autoridade para fazer. Eu disse para o meu filho: eu não criei filho para ser capacho do diabo. Eu criei filho para ser servo de Deus. Servir ao Senhor em todo o tempo. Sabe por quê, irmãos? Eu não desvalorizo a igreja. Minha esposa sabe disso. Somos um casal abençoado, amém? Somos uma família abençoada. Estamos casados há 23 anos. Eu nunca briguei com a minha esposa de ficar de mal com ela. Nunca. Sabe por quê, irmão? Não é por causa de mim não, irmãos. É por causa da igreja. É a graça que Deus derrama nesse lugar, para que eu estabeleça a minha família em Deus. Meus problemas financeiros, todos eles são vencidos. Sabe por quê, irmãos? Porque eu estabeleço a minha vida em Deus. Quem convive perto de mim sabe disso. Pode se perder, mas Deus vai dar de volta dobrado para a glória de Deus. O diabo pode tomar, mas ele vai ter o trabalho de tomar e devolver multiplicado para a glória de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: estabeleça a sua vida em Deus. Porque quando a vida é estabelecida em Deus, o coração é cheio de esperança, cheio de otimismo, cheio de fé. Irmão, eu posso passar pela tempestade, eu posso passar pelo fogo, posso passar pela dificuldade, mas de Deus eu não desisto, eu não retrocedo, porque eu sei que o Deus que eu sirvo, Ele é real. Mais real do que você. Diga para o irmão que está ao seu lado: a visão que você tem de Deus define a sua fé. Muitas pessoas têm uma visão de Deus pequena. Sabe por quê? Porque a fé dele é pequena. Deus é grande. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus é grande. Você precisa de uma fé grande. Aleluia! Você nunca vai ter o suficiente para o que você deseja, irmãos.
Sabe por quê? Porque quem brota no teu coração os sonhos e os projetos é Deus. E os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos sonhos. Os projetos de Deus para a nossa vida é muito maiores do que as nossas capacidades para alcançá-los. Aí Deus vai estabelecendo as coisas no seu devido tempo. Algumas nós vamos ter capacidade de alcançá-las e outras não. Eu preciso aprender que Deus me ama do jeito que eu sou. Repita comigo. Eu preciso aprender que Deus me ama do jeito que eu sou. Diga para o irmão que está ao seu lado: Deus te ama do jeito que você é. Porque tem pessoas que acham que Deus tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos, irmãos. Deus tem filhos que obedecem na íntegra e tem filhos que desobedecem. Mas Ele ama igualmente todos os filhos. Deus te ama do jeito que você é, irmãos. O amor de Deus não põe condições. O amor de Deus é incondicional. Repita comigo: o amor de Deus é incondicional. Mas as bênçãos de Deus são condicionáveis. Deuteronômio capítulo de número 28. Se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo de número 28, versículo 1, abra lá, em nome de Jesus, para encerrar. As bênçãos de Deus são condicionáveis. Está aí na Bíblia assim, ó: se tão somente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de obedecer todos os seus mandamentos, essas bênçãos virão sobre quem? Sobre nós, sobre ti, sobre vocês, sobre mim. Está condicionada a bênção de Deus. Diga para o irmão que está ao seu lado: vale a pena obedecer, porque o que obedece tem bênçãos de Deus para a vida dele. Deus te ama do jeito que você é. Ele te ama independente de qualquer coisa que você tenha feito ou deixado de fazer. Eu ouvi uma vez, eu gosto de citar isso: não existe nada que nós façamos que nos torne menos ou mais amado por Deus. Não existe nada. Tem gente que acha que ele é mais amado porque ele ora mais. Tem gente que acha que ele é mais amado porque ele toca na igreja. Tem gente que acha que ele é mais amado porque ele é diácono. Não, Deus ama todos iguais. Mas os que servem, os que obedecem, desfrutam de algo mais nas suas vidas. Diga para o irmão que está ao seu lado: vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena obedecer. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. E se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Aí ele dá uma lista das bênçãos. Ele diz: bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que seja derrotado na tua presença os teus inimigos. Levantarão contra ti por um caminho e sairão por 7 caminhos, fugirão de ti, da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão,
e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Aí ele continua citando ali. Mas as bênçãos de Deus estão condicionadas. Sabe por que muitas pessoas estão patinando na vida cristã? Porque ainda não entenderam isso. Deus te ama, queridos. E a forma de gratidão para o amor de Deus para comigo e para com você é obedecendo ao Senhor. A Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Não existe nada que agrade mais a Deus do que obediência. Pegue na mão do seu irmão, coloque ele de pé e diga para ele: obedecer é melhor. Quando nós obedecemos, nós desfrutamos das promessas de Deus. Deus tem promessa para a sua casa. Olha o texto diz aqui, olha o que o texto diz, irmãos. Os nossos filhos serão abençoados. Bendito o fruto do teu ventre. Olha, bendito é o fruto do teu ventre e o fruto da tua terra. Olha, os nossos filhos serão abençoados. O nosso campo será abençoado. O nosso trabalho será abençoado. A nossa família será abençoada. A igreja será abençoada. O povo de Deus será abençoado. Aleluia, você será abençoado. Porque Deus tem interesse que você seja abençoado. Aleluia. Estenda suas mãos assim para frente. Feche os seus olhos. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Senhor, meu Deus, o meu ministério é profético, é sacerdote, é de sacerdote. Senhor, vem rogar ao Senhor nesta hora. O teu povo vem ao teu altar. Deus, confessaram a Ti os seus pecados, as suas falhas, as suas faltas. Assim como eu fiz há poucas horas atrás no gabinete, Senhor. Tu falou comigo. Tu falou ao meu coração que os meus pecados estavam perdoados. Porque Tu és Deus que tem poder para perdoar pecados. E por isso nós Te louvamos, Senhor. Porque a Tua misericórdia dura para sempre. Mas nós não queremos viver a misericórdia. Nós queremos viver a graça. Mas não uma graça barata, mas uma graça que tem preço. Uma graça que tem valor. E o preço é as nossas vidas em obediência. O valor é a obediência ao Senhor. Senhor meu Deus, dai-nos decisão. Ó Pai querido, nos momentos que nós formos seduzidos para errar, ó Pai querido, dai-nos poder, autoridade para decidirmos e dizer não pelo poder do Teu nome. Em nome de Jesus, Pai, encha os corações nesta noite de Ti. Enche as vidas da Tua palavra. A Tua palavra nos preserva de errarmos contra Ti. O salmista diz: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Que verdadeiramente a Tua palavra esteja em nossos corações, para que não pequemos contra o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, reina em cada lar, em cada vida, em cada família aqui nesta noite, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Amém, Jesus, amém. Levante a mão assim para o céu, as duas, e aplauda ao Senhor assim. Ele é digno.